Gente, boa noite. Boa noite, graça e paz, pessoal. Mais uma live hoje, né, amor? Pois é, glória a Deus, estamos aqui mais um dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tema polêmico de hoje. Opa, deixa eu baixar aqui. Você está chegando agora, a live de hoje ela é bastante polêmica. Olha o tema. Você também tem responsabilidade quando o adultério acontece, saiba por quê. Uau, adultério. Teve traição, você também tem responsabilidade nisso. Gente, muito polêmico isso. E é um problema fortíssimo, um problema com grande recorrência dentro de consultório, hein? Olha a live de hoje. Teve traição, você também tem responsabilidade nessa traição. Tem gente que quer matar a gente por causa disso. Quando o adultério acontece, agora você quer saber por quê? Fique aqui com a gente. Que isso, amor? Deixa eu arrumar, amor. Gente, sejam bem-vindos, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre traição. Se você passou por esse problema de adultério no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, ou conhece alguém que está sofrendo, encaminhe essa live agora para essa pessoa. Porque o tema é um assunto muito sério. Olha que responsabilidade fala sobre isso. Você tem uma participação de responsabilidade no adultério que acometeu em a tua vida. Ela disse, não, mas eu fui traída, eu sei. Mas nós vamos mostrar para vocês a responsabilidade que cabe a cada uma das partes. Tá, okay? Mas como assim? Eu fui traída e eu tenho culpa? É. Como isso é possível? Não, você tá ficando louco. É isso aí, gente. Eu levei a sério agora antes de você falar. Acho que aqui se fazer um teatro, a gente faz tanta encenação. E muita gente tem pedido pra gente continuar fazendo as encenações. É isso aí, gente. Então, a gente quer levar vocês a ter uma profundidade maior sobre essa temática, a entender um pouco melhor o processo. E como identificar, né, gente, as falhas. Como que eu vou identificar e como que eu vou corrigir as possíveis falhas que estão aí, né, facilitando ou propiciando isso acontecer na minha vida, né? Isso. Gente, a gente quer passar para vocês, a gente quer conduzir, a gente quer ensinar vocês o que a gente faz em consultório, que é literalmente desvendar um pouco e trazer um pouco dessa consciência no que diz respeito ao que houve. Aonde que eu errei? Por que aconteceu o adultério? Né? E a gente sabe que o adultério ele não começa na cama, né? Ali é os fins. Ele começa aqui, ó, nas emoções. Nós vamos falar sobre isso, tá ok, gente? Eu falo que sempre que a gente tem que pensar que o adultério, o fim é a cama, mas ele começa na carne, na frieza, ele começa no distanciamento. Ali está começando. Gente, ele começa na desconexão. O adultério, ele nunca começa assim, de cara. Ah, pum, vou trair. Não, tem sempre uma desconexão entre esse casal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos falar hoje sobre adultério. E para quem sofreu ou quem está sofrendo essa condição que rasga a alma, já vou de cara aqui para você entender, nós vamos excluir caráter, tá? Tem gente que não tem caráter, que trai todo mundo, uma vida não serve dessa live. Tô falando daquele casal que um foi surpreendido porque o outro adulterou. É para você que vivenciou, que vive ou conhece alguém que vive, tá ok, gente? Vamos excluir a questão de pessoas que desde o namoro já tinha traição, no noivado tinha traição, aí esse casal não serve. Quem comete isso aí é questão de caráter, eu não vou entrar nesse mérito. Até porque se eu casei com a pessoa que já me trai desde o namoro, a minha participação aí. Ah, mas eu achei que melhorava. Não melhora não, tá? Não melhora. Então vamos excluir essa parte, tá ok? Mas antes, deixa eu nos apresentar, né? Conceito que você vai falar, tá, amor? Eu sou Ederson da Jéssica. E eu sou a Jéssica do Ederson. Nós somos terapeutas de casais, terapeutas sexuais, cristãos,
casados há 16 anos. Yes, eu já falei certo. Você sabe por que ela tá rindo? Vai lá no meu stories, ainda vai dar tempo de você ver ainda. Ontem nós fizemos a live, aí ela falou, nós somos terapeutas de casais. Não, eu falei que nós somos casais terapeutas e casais sexuais. Então por isso que eu falei para ela concentrar. Então, gente, nós trabalhamos com isso, com casais, com família, com terapia individual também, com terapia sexual. Criamos o Ministério de Casais Aliançados em Cristo. Aliança no lar, aliançados no altar. E nós ajudamos casais ao quê? A trazer essa restauração da conexão emocional, íntima e espiritual. Aqui já vou te entregar um porquê que acontece o adultério. Olha só, já vou te trazer esse conceito. Desconexão emocional, espiritual e íntima no relacionamento. Normalmente vai perpassar por essa tríade. Aqui, olha, já estou no início da live, não vou ficar guardando para te prender, para te falar no final, não. Já estou te trazendo. A traição acontece pela desconexão emocional, espiritual e íntima no relacionamento. Nós somos cristãos, então nós cremos que é óbvio que o mundo espiritual ele existe e ele é altamente valioso na questão do adultério. Por isso que em Hebreus 13:4 a Bíblia fala, digno de honra entre todos é o matrimônio. Olha o que Deus está falando. Deus coloca o casamento no pedestal lá em cima. Digno de honra entre todos é o matrimônio. Aí continua, vírgula, bem como leite sem mácula. O que Deus está falando? O casamento e o sexo abençoado, santo, é digno de honra entre todos. Mas aí continua, pois Deus julgará os adúlteros e os imorais. Mas peraí, adultério está dentro de imoralidade. Adultério vem dentro de imoralidade sexual. Mas olha como é que a palavra exalta a palavra adúlteros, pela gravidade que é um adultério. Então, nós vamos trazer aqui para vocês também a luz da Bíblia, tá? E se você deseja reconstruir o seu relacionamento com amor, intencionalidade e princípios bíblicos, se inscreva no nosso canal, nos siga lá. Aqui a gente sempre está trazendo dicas, nós estamos aqui sempre trazendo cada vez mais materiais, falando sobre relacionamento, sobre conexão emocional, espiritual e íntima no relacionamento. Gente, se inscreva no nosso Instagram. O nosso canal no YouTube é Ederson e Jéssica Terapeutas. Ederson com H. Todos os dias nós vamos alimentar a tua vida com conteúdos que diz respeito ao relacionamento nessa tríade emocional, casamento, as emoções do casal, a intimidade do casal e a espiritualidade do casal. Eu não consigo, nem a Jéssica, em uma live, gente, conduzir todo o conteúdo que nós temos de bagagem de estudo, de bagagem ministerial, de bagagem de vivência numa live. Aqui é um fragmento de um conceito bem amplo que vai ajudar a sua vida. E lembrando, gente, o que a gente vai trazendo aqui para vocês é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça. Você vai montando, vai pegando as nossas dicas e vai colocando elas em prática, porque também não adianta a gente falar e você também não tentar exercer, não tentar fazer. Então aqui são pecinhas que nós vamos dando para vocês, pequenas doses diárias, para você conseguir restabelecer o seu relacionamento de uma forma muito mais saudável. É isso aí. Por isso que acompanha a gente. A live de ontem, a live de antes de ontem, elas vão, de uma certa forma, se complementando. Por mais que os assuntos sejam divergentes. Quer ver? Ontem nós falamos de como é perigoso, o tema era 2 corações e 3 histórias. 2 corações e 3 histórias. Ou seja, o enteado no casamento, ele pode contribuir na conturbação do casamento? Pode. Se o casal não souber lidar com isso, vai haver ali uma separação. Exemplo, a Jéssica tem um filho e se a gente não souber lidar nessa dinâmica, eu posso ficar de fora. E nesse eu estar de fora, eu posso ir para o adultério. Então, os nossos assuntos, eles vão se complementando. Eles são interligados, gente. Isso. São assuntos independentes, mas que são interligados. Porque aqui a gente fala para casal. Para casal cristão. E a gente quer restaurar o casamento, a conexão emocional, íntima e espiritual. Cada assunto vai ser um quebra-cabeça que vai se somando
E tem gente que fala pra gente, agora faz sentido. Entende? Então é esse o caminho. E o que todo mundo quer, gente? Claro que ninguém quer um casamento com traição. Mas eu fui traída, fui traído, houve adultério, enfim, né? Reconstruir a confiança após a traição. Isso aí é difícil. Mas é o que as pessoas querem. Ederson, eu dei chance, eu estou perdoando, mas como que eu vou reconstruir a confiança? O que mais pessoas querem, amor? Eles querem prevenir o adultério, né? Para que ele não aconteça novamente. Ou para que ele nem chegue a acontecer, né? Depois eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu com a gente. Então, assim, o medo e a prevenção para que não ocorra o adultério. Aconteceu, a pessoa quer se sentir novamente amada, valorizada e respeitada. Quem sofreu adultério quer voltar a sentir isso. Porque isso me traz confiança. Se eu sentir amado ou amada, desejada, valorizada, vai trazer confiança. Então, é algo que as pessoas que passaram por isso querem ter, entende? Gente, quem passou pelo adultério, né, ou por uma situação de adultério no relacionamento, ele quer voltar a ter uma vida sexual prazerosa, conectada, sem ficar lembrando o tempo todo do que aconteceu. Como que eu vou pra cama com um amante também? Como assim, Ederson? Calma. A minha mulher me traiu e eu vou ter relação com a minha esposa, mas na minha mente vai vir o amante. Ou o marido traiu, na hora que a mulher tá ali com o marido, mas como é que era com ela? Gente, não dá. Eu não entrego. Não tem como haver entrega. E é claro que as pessoas querem o quê? Reconectar essa intimidade. E querem também restaurar a intimidade espiritual e emocional do casamento. Porque até a vida espiritual fica abalada diante de um adultério, né? Então, como que a gente pode restabelecer essa conexão espiritual, íntima, emocional? E nós vamos falar para vocês como que você faz isso, tá bom, gente? Permaneça nessa live que vocês vão descobrir. E quem sofreu o adultério sente humilhado, sente dói, é uma humilhação. Sente desvalorizado, né? Porque a dor do ser humano de natureza é a rejeição. E o adultério é o auge da rejeição. Entende? É óbvio que é isso, né? E aí, frieza, distanciamento entre o casal. Gente, o silêncio. O silêncio corrói a relação em qualquer situação. Mas quando tem um adultério, o silêncio ele se torna devastador dentro de um relacionamento. E aí vai minando aonde? Na intimidade. Aí porque o casal vai ter uma ausência de vida sexual ou uma vida sexual sem prazer. E principalmente nesse ponto a mulher paga um preço alto. Por quê? O homem não consegue ter uma vida sexual sem prazer. Porque o órgão dele, para acontecer a penetração, precisa de prazer. A mulher não. A mulher consegue ter uma relação sexual sem prazer, enfim, e consequentemente rasga a alma dela. Olha as consequências do adultério, mas aqui a gente vai trazer para vocês soluções. Ederson, tem jeito? Tem. Nós já atendemos casais, gente, que foram do adultério a exemplo de casal depois, edificando muitas vidas. Então, é possível? Claro que é. Gente, e tem gente que tem a sensação que o casamento virou apenas uma sociedade de tarefas e filhos. Não é nem sociedade, né? É só uma convivência por causa de filhos. Isso é muito ruim, porque aí você vê que a conexão é zero. Parceria, então, nem se fala. E o que essas pessoas carregam demais? Mágoa, dores, ressentimentos. Olha quanto sentimento a pessoa vai trazendo quando ela tem essa sensação que o casamento é como se fôssemos dois irmãos, dois amiguinhos. Isso é horrível. Ederson, e como é que acontece o adultério? A Bíblia fala que só de eu imaginar, de eu desejar uma outra mulher, ou mulher desejar outro homem, eu já estou em adultério. Então ele começa na mente. Porém, a gente tem que compreender que o adultério ele tem uma perspectiva
tão forte que ele é audacioso, é nos pequenos detalhes, é na riqueza de detalhes que ele vai acontecer. Mas ele é uma consequência da frase que eu e a Jéssica nós usamos em todas as lives, praticamente. Tudo aquilo que eu não nutri, morre. Um casamento desnutrido é uma brecha. E ele começa aos poucos. Como? Literalmente, na ausência e na presença. Na ausência do que tem dentro de casa e na presença do que tem fora de casa. Imagina uma mulher que o marido não valoriza, não elogia, só critica, ou o contrário. Ou uma mulher que não é enxergada. Não é enxergada. Não é vista. E de repente ela está no trabalho e ela fez um projeto muito bacana. E o chefe dela falou: parabéns, você arrasou nesse trabalho, nesse projeto. Uau, alguém está me elogiando. Ela já não escuta elogio dentro de casa há anos. Aí no outro dia tem outro elogio. Aí ela quer se empenhar mais, porque isso reforça a autoestima dela. E aí outro dia um colega de trabalho, seja quem for, no outro dia ela vai até, ela está se sentindo tão mais confiante que ela se arruma melhor. E aí o cara fala: nossa, você está chique hoje, você está até mais bonita. Uau, ninguém me elogia mais. E aí depois ela dá uma caída. E aí a pessoa fala: nossa, você está com a carinha triste hoje. Uau, ninguém percebe a minha queda. E aí depois, eu trouxe um bombom para alegrar teu dia hoje. Meu Deus do céu, o meu marido, meu noivo, meu namorado não me dá bombom há anos. E aí aquilo começa a implantar lá na alma dela. Em Gênesis, a figura do mal é uma serpente. Em Apocalipse, esse mal é um dragão cuspindo fogo. Tudo do mal cresce. É assim que funciona. E aí, consequentemente, o que acontece? Elas começam a fantasiar. Alguém me olha, alguém me enxerga, alguém se preocupa. Eu sou valorizado. No caso da mulher, o adultério, quando pega uma mulher, ele pega primeiro na alma. Ou ele pega na carência, ou ele pega na vingança. Porque ela vai estar ali se sentindo desvalorizada e de repente alguém enxerga. No caso do homem, o homem ele tem muito caráter visual, muito caráter sexual, impulso. A mulher ela coloca a alma no adultério. Normalmente, claro que vai ter exceções, tá? Por isso vem a dica de ouro aqui. Gente, adultério para mulher é muito mais envolvente, tem muito mais envolvimento emocional do que para o homem. Homem consegue se envolver por prazer sexual. Físico. Algo físico momentâneo que passa. O da mulher envolve a alma, envolve sentimento. Então é um envolvimento muito mais profundo do que para o homem. Olha a dica, hein? Presta atenção. Então o adultério não é um fato isolado. Ele tem um processo. E quais são as causas do adultério? Por que acontece isso? Problema na comunicação. É um dos principais, gente. Eu não expresso o meu descontentamento. Eu não expresso. Outro problema do adultério, gente, é negligência emocional, é falta de cuidado com o outro. Relacionamento é cuidar um do outro. É parceria. Então isso vai também minando outro relacionamento. Qual a outra causa, amor? Do adultério. Do adultério? Isso. Olha eu viajando aqui. Meu TDAH me tira do ar. Gente, comunicação, distanciamento sexual. Gente, é muito comum o esfriamento sexual. A gente cansa de falar aqui. Gravem isso, pelo amor de Deus. O termômetro do casamento é a vida sexual. Não tem jeito. Não tá tendo relação, alguma coisa não tá legal. O casal que tá bem, namora mais, tem mais disposição para relação sexual, para namorar, para estar juntinho. Casais que estão mais desconectados tendem menos vontade, menos vida sexual. Então isso é um termômetro. Nós temos que sempre estar de olho nisso
sempre observando o que está acontecendo com o nosso casamento. A Bíblia fala para abster da relação sexual em comum acordo para a prática do jejum e da oração. São somente dessas condições. É óbvio, gente, é óbvio que nós temos o contexto relacional. Perder alguém na família, tá doente, um grau de estresse, os hormônios, para as mulheres principalmente, claro que isso afeta. Mas numa condição de normalidade, o casal vai não ter relação sexual em comum acordo nesse ponto. Aí eu tenho que entender alguns detalhes. O que a gente mais vê são casais que mal têm uma relação sexual. Quando tem, não é bom. Não tem, é mais por necessidade. Tanto olha a pergunta que eu faço para as pessoas. Você aqui, responde essa pergunta para você. A tua relação sexual, quando você tem relação com seu marido ou com tua esposa, você está tendo porque você está desejando ele, você está desejando ela, ou porque você está com vontade, porque o teu corpo está pedindo? Uau, hein? Olha que pergunta. Você tem desejo pelo teu marido? Você tem desejo pela tua esposa? Isso faz querer você ir para a cama? Ou porque você está com vontade, porque teus hormônios estão pedindo? Ou é só para saciar uma necessidade corporal? Biológica, química, fisiológica. E a outra pergunta de ouro. Como que você se sente após a relação? Uau! Ah, Jéssica, eu me sinto bem, leve, né? Ou não? Eu sinto que não foi bacana, não foi legal, poderia ter sido Você se sente mais humilhado, usado ou exaltado, né? ou exaltado? Você se sente usada ou valorizada? Você está vendo que a gente já está te entregando aqui os primeiros motivos que levam ao adultério? Uma vez o cara me perguntou na caixinha assim de pergunta que a gente abriu: Ederson, por que o sexo com a minha amante é melhor? Eu falei: porque é amante. Deixa eu virar esposa. Deixa eu viver junto. Deixa eu conviver com os problemas do dia a dia. Deixa lidar com o TPM. Porque o amante encontra para fazer a coisa boa do relacionamento. E o escondido, isso gera uma adrenalina. Agora, cai na rotina. Então, nós já estamos entregando para vocês um dos motivos que leva o casal a comprometer o relacionamento e um a adulterar, em consequência da responsabilidade dos dois, é uma frieza sexual. Então, deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Você não vai gostar, talvez, do que eu vou te falar. Mas se você não está tendo relação com o seu marido, fica no contexto todo, não julga uma parte. De uma certa forma, esse cara está propenso a olhar e desejar uma outra mulher. Então você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda. O problema é que as pessoas não buscam ajuda para problema sexual. Você tá entendendo a dica que eu estou te falando? A seriedade disso? Ederson, mas eu não sei porque eu não tenho vontade. Então busca ajuda. Nós somos terapeutas sexuais para isso. Existe todo um contexto atrás disso. E você, homem, se sua mulher não está tendo prazer e você vai buscar fora, entenda que o teu amor por ela, segundo a Bíblia, é sacrificial e você tem que prover emoções para essa mulher. Porque às vezes a responsabilidade de vocês não ter uma relação sexual satisfatória é sua. Porque tudo aquilo que eu não nutri, morre. E mulher, para ser honrada deitada, ela precisa ser honrada em pé. Antes de tocar o corpo de uma mulher, eu preciso tocar a alma dela. Então, ambos têm coparticipação. Porque eu não posso fuzilar um, porque o outro não está assumindo a responsabilidade dele. E se a sua esposa não está tendo prazer, não está te buscando, tenta também descobrir o porquê que isso está acontecendo. Tenta ajudá-la. Cadê o diálogo? Porque é o que a gente falou, às vezes, você ao invés de estar facilitando o prazer dela, você pode estar atrapalhando, né? Ou sendo um dos motivos pelo qual ela não está tendo tanto desejo, não está tendo vontade. Gente, é diálogo, diálogo e diálogo. Mais uma dica preciosa. Aí, nós temos que conversar. Aí sabe o que acontece na prática? O casal mal tem relação, a mulher sempre está doente, está cansada, com dor de cabeça, não quer, vai fugindo. Depois está sofrendo porque ele mergulhou na pornografia, está masturbando com força e está buscando um adultério, está buscando um amante. Porque ele não buscou ajuda. A mulher sabe edifica o seu lar. Ou seja,
Busquem. Amor, a gente precisa buscar ajuda, que eu não tô com prazer sexual. Tá ruim o sexo pra mim. Tem que ter conversa, diálogo. E o homem tem que entender também, amor, eu tô sentindo falta. Tá ruim, não tá ruim pra mim. Não com o caráter de colocar uma culpa nela, mas no caráter de ambos buscarem solução. Porque quando uma pessoa vai trair, você pode ter certeza, teve todo um processo aí. E a pergunta é, qual é a minha participação? Aonde eu contribuí no adultério do meu cônjuge? Essa é a questão. A gente que trata casais, nós somos terapeutas de casais, a coisa mais comum, primeiro eu vou atender o homem. Ele vai sentar na cadeira para falar da esposa. Não, porque minha mulher é assim, 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 assado. Aí eu vou atender ela. Não, porque o meu marido é assim, assim, assado. E a pergunta-chave que nós terapeutas fazemos é, tá, mas eu quero saber de você. Porque é fácil eu acusar os defeitos dela, mas agora eu quero olhar para mim. Sim. Qual que é o meu defeito? Porque o problema não é, imagina, marido e mulher e o casamento. O problema não é o casamento, é o que eu estou levando para o casamento. É o que minha esposa está levando para o casamento. E eu tenho que trabalhar nessa linha, aonde que eu estou errando. Porque eu não mudo a minha esposa, eu só consigo mudar a mim mesmo. Então qual que é a minha parcela de contribuição que ajudou a minar aí uma traição? Gente, e é por isso, tudo que a gente vai ensinando, tudo que a gente vai orientando vocês é para restaurar essa conexão emocional, espiritual e íntima do casal. Tudo isso faz parte, porque o adultério, ele tem o seu lado emocional, ele tem a sua causa, né, a sua razão emocional, espiritual e íntima. Então, quando a gente começa a falar sobre esse tipo de assuntos, aqui a gente vai dando dicas para vocês, é justamente para mostrar que é possível sim vivermos um relacionamento saudável. É possível restaurar essa conexão de novo, tá? Aqui a gente vai trabalhando tudo isso porque nós acreditamos no casamento, né, amor? Gente, se a gente não acreditasse, nós não seríamos terapeutas de casal. Nós já vimos casais transformarem. Entenda o seguinte, gente, a responsabilidade pelo ato de quem traiu é de quem cometeu o ato. Mas a responsabilidade do terreno que favoreceu a traição é dos dois. Em maior ou em menor escala. Eu vou repetir. A responsabilidade de quem traiu, se eu trair a Jéssica, a responsabilidade é minha. Mas a traição é a nossa responsabilidade. Por quê? O que me levou a trair? O que levou ela a trair? À toa, gente, vou falar que eu falei no início da live, vou excluir caráter. Tem pessoas que traem assim, a torto. Leve, como é que fala? A torto direito. A torto direito, Trai assim, desde o namoro trair, noivado trair, aí isso aí eu não vou entrar nesse mérito, não. Porque, se o meu namorado, meu marido já me trai desde o namoro, eu tenho responsabilidade? Tem. Por que você casou? Sabe aquele meme? Haverá sinais. E sempre há sinais. Tem uma frase que eu falo isso com ousadia, mas eu falo com propriedade, como terapeuta de casal, como sexólogo. Guarda isso. O divórcio começa no namoro. Forte, hein? Então, cuidado com quem você está namorando. Não melhora. Namoro, guarda isso. Eu vou te falar como terapeuta de casal. Dica de como ouro. sexólogo. Guarda isso. Tatue isso aí na sua alma. Namoro ruim, casamento péssimo. Namoro ruim, o casamento vai ser péssimo. Isso pode transformar, você vai pagar o preço. E eu não pagaria, não. Namoro bom, prospecção de casamento bom. Namoro maravilhoso, tendência forte de casamento maravilhoso. Agora, namoro ruim é regra, o casamento vai ser ruim. Porque tem gente que casa achando que vai melhorar. Não melhora. Casa por causa do tempo, tem muito tempo, não vai melhorar. Sabe por quê? Porque aquilo que deveria ser nutrido naquela base que é a estrutura forte, se não for, a chance é mínima de ser um casamento bom. E eu não pagaria o preço, tá? Gente, adultério é só um sintoma final de uma doença relacional que já foi ignorada, por muito tempo. Então nós temos que estar atentos aos sinais. E aqui a gente vai mostrando sinais, o que pode causar, como reverter essa situação. Aqui a gente te dá dicas para você realmente restaurar
a conexão emocional, espiritual e íntima no seu relacionamento. Então eu já vou te entregar aqui Edson, como é que eu vou resolver isso? Primeira coisa, você foi traída? Você foi traído? Alguém perguntou uma coisa dele? Não, né? Não. Você foi traído? Você foi traída? Primeira coisa, autoanálise. Aonde que eu deixei de desejar? Não é para trazer um caráter de culpa não, tá? Não é isso. Eu estou falando agora, nós temos que ir por partes. Onde que eu deixei de desejar? Aonde que eu negligenciei o meu relacionamento? Será que... Gente, deixa eu te falar de... Eu sou especialista em saúde da mulher também. Uma mulher amada, valorizada e que se sente única, essa mulher não trai não. Segura, né? Segura, essa mulher não trai. Um homem que gera numa mulher segurança e ela se sente amada, valorizada, enxergada e única, essa mulher não trai. Se essa mulher trair, aí é questão de caráter. Essa mulher não presta. Uau! Olha, meu Deus do céu. Meu Deus, você tá afiado hoje. Hoje eu tô cortando na navalha. Aí, filha, é caráter. Agora, uma mulher que se sente segura, amada, valorizada, essa mulher não trai. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê, gente? A Bíblia fala para o marido amar sua esposa. A Bíblia fala para o marido morrer pela esposa. Que o amor do marido é sacrificial, como Cristo amou a igreja. E eu entendo o seguinte. E uma mulher amada, valorizada, cuidada, desejada, você tem tudo com essa mulher. Aí se você está traindo essa mulher... Agora, é claro, um homem que não se sente valorizado, que um lar é conturbado, que não tem comunhão, que não se sente desejado, está ajudando também. Gente, eu já tive pacientes de falar assim pra mim, Jéssica, a minha esposa que me joga pra outras mulheres. Que ela fala assim, é sexo que você quer? Na rua tá cheio. É mulher que você precisa? Nossa, na rua você vai encontrar um monte. Sabe o que Deus falou para a criação? Haja luz. Deus falou para quem? Sabe que Deus queria mostrar para a gente o poder da palavra? Cuidado com o que você fala. Cuidado em quem você está jogando seu marido, né? No colo de quem que você está jogando, para que caminhos você está levando o seu casamento, né? Reflita. Tinha beijo? Como é que estava? Como é que estava o tempo de qualidade no casamento? Tinha carinho, gente? Será? E como que estava a vida sexual? Será que estava bacana? Estava mais ou menos? Estava ruim? Porque a gente sabe que muitos casais reclamam da vida sexual. Como a gente disse, vida sexual é o termômetro. E como que tá a sua vida sexual? Está investindo no casamento ou apenas sobrevivendo? Mora junto ou vive junto? Olha que detalhes, eu estou falando, trazendo uma alta análise. Não beija, não tem carinho, não tem tempo de qualidade, o sexo está ruim. Não tem elogio. Não tem elogio. Palavras de carinho. A responsabilidade de quem traiu é do traidor. Quer ver uma coisa louca? A gente vê umas baixarias ridículas. Hoje eu tô nervoso. Você tá. O cara... O que tá acontecendo? Eu vou e tô traindo minha esposa, ela quer bater na amante. Pois é, né? Aí a minha esposa tá me traindo, eu quero matar o cara pra começar bem. Eu não, tenho responsabilidade de aliança com ela, não é com outra pessoa. Aí a gente vê isso. E o bobão fica lá na vítima tentando separar a briga. Gente, se valoriza. Então entenda isso. Entenda que quem rompeu a aliança contigo é o seu parceiro. A amante ou o amante é só uma pessoa que entrou de gaiato nesse navio. Então, assim, a responsabilidade, o rompimento da aliança é com quem você tem essa aliança. Então, você tem que resolver com quem rompeu a aliança contigo. Mas não se isente 100% das suas responsabilidades. E sabe como é que começa o adultério, gente? Começa no pensamento, do pensamento puro para pornografia, e da pornografia eu quero realizar aquilo. Olha como é que vai minando a vida espiritual. Gente, olha o que a palavra de Deus nos fala em Salmos 128:1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos.
um casal que busca andar segundo a palavra de Deus, andar conforme o Senhor tem nos instruído, gente, nada disso acontece. Não tem o porquê existir brechas para acontecer o adultério. Então, olha só, a palavra diz, como é feliz quem teme ao Senhor. Em Gálatas fala o seguinte, busca o Senhor, né? E não a carne. As concupiscências da carne. Isso, não cede a concupiscência da carne. Quanto mais próximo do Espírito, mais longe da carne. Quanto mais próximo da carne, mais longe do Espírito. O que esse versículo traz pra gente? Quando o Senhor fala, né? Esteja em Espírito e não buscai, não ceder a concupiscência da carne, as pessoas entendem que são duas coisas, esteja em Espírito e não ceda a sua carne. Na verdade, a intencionalidade de Deus não é isso, não é essa. Esteja em Espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Eu não precisarei lutar com minha carne porque eu sou Espírito. É como se fosse uma bonificação que Deus te dá, isso é fato. É como se você tivesse blindado. Se eu estou envolvido dentro do evangelho genuíno mesmo, o militar contra a carne vai ser o Espírito. E o Espírito Santo age na gente em relação a isso. Por isso que casais fracos, que são fracos espiritualmente, eles estão com brecha. E aquela brecha vira uma cratera. E nós vamos trazer aqui para vocês aqui 3 formas. Olha agora a solução. Anota aí, gente. Anota a solução. Ederson, tá, fui traído, o que fazer? Primeira coisa, examina e veja qual é a tua parcela de responsabilidade. Primeira coisa. Conseguiu ver? Examinou? Aí você tem que ser humilde. Você tem que quebrar o teu orgulho. O primeiro passo, humildade. Foi traída? Quebra o seu orgulho e reconheça. Eu deixei de desejar porque eu era ruim de cama. Porque eu não valorizava minha mulher. Porque eu não elogiei minha mulher. Porque eu não fazia amor com meu marido. Ou porque eu era chata. Porque eu era chata. Eu criticava. Isso. Ainda que a culpa era dela, mas eu também fazia isso. Porque a mulher sabe dificular e a tula destrói com as próprias mãos. E o marido que não morre pela mulher, que não tem um amor sacrificial, ele está destruindo esse casamento. Então assuma primeiro a tua parcela. Assumiu, reconheceu. Segundo ponto, que se não passar desse ponto, não vai ter restauração. Gente, essa é a nossa dica de ouro. Anota, salva aí, porque essa é a dica de ouro. Perdão. Peça perdão e perdoe. Gente, isso é um mandamento. Não é opção não, tá? Não temos a opção de não perdoar. Perdoa 70 vezes 7 menos adultério. Não tem isso na Bíblia, não. Não tem não, gente. Nós temos que perdoar. Mas perdão é um fruto, primeiro, é uma decisão. Eu decido perdoar. Senhor, eu quero perdoar meu marido por tudo que ele fez. Aí vem vamos dizer, eu me posicionei, vem a graça de Deus e me ajuda a perdoar. Porque o perdão é uma obra do Espírito. Primeiro, eu tenho que me posicionar. Olha só outra dica. Posicionamento. Homens e mulheres têm que assumir o seu posicionamento. As suas responsabilidades. Então, a partir do momento que eu fui traída, eu me posiciono. Senhor, eu não quero mais guardar esse rancor, essa mágoa, essa dor, esse sofrimento. Eu não quero mais arrastar corrente. Eu quero perdoar. Aí vem a obra do Espírito e faz com que a gente libere perdão. Então, tem que trabalhar em comunhão com o céu, gente. Não tem jeito, tá? E se não houver perdão, não caminha-se juntos. Vamos pegar uma história que é muito famosa, muito conhecida, que é a história da esposa, da mulher de Ló. Que é a mulher, a famosa que virou estátua de sal. Por que a mulher de Ló virou estátua de sal? Muitos pensam assim, Jéssica, ela foi curiosa, ela queria ver. Porque quando o anjo foi tirá-los da cidade, a ordem do anjo era, siga para os montes e não olhem para trás. Aí muitos vão pensar assim, mas por quê? Às vezes ela estava curiosa, ela só queria ver o que realmente Deus estava fazendo com aquela cidade. Deus ia destruir Sodoma. Então ela deve ter pensado assim,
Ela estava curiosa para ver o que ia acontecer? Não. Quando ela olha para trás e ela vira estátua de sal, o que isso traz pra gente? Ela estava apegada à vida, ela estava apegada aos costumes, ela estava apegada naquele passado, porque a esposa de Ló não queria sair da cidade. A esposa de Ló foi para Sodoma, na verdade a família de Sodoma foi porque ela concordou também, ela queria aquele estilo de vida. Então, ela tinha apego a tudo aquilo. Então, quando ela olha, não é um olhar de curiosidade, é um olhar de apego. Eu estou sofrendo em ter que deixar isso. E ela vira estátua de sal, porque ela fica paralisada. Aquilo que a gente tem apego, aquele sofrimento, tudo aquilo que é do passado, que é para ser deixado para trás, mas eu insisto em carregar comigo, me paralisa. Não me faz avançar. Não me faz subir os montes, me paralisa, me prende. Então, gente, a mágoa, o ressentimento é para liberar você. Não é para fazer bem para quem te traiu. Ah, não, agora eu perdoei ele, agora ele vai ficar bem e eu vou ficar mal. Não, é para você. É para você se libertar da dor, do sofrimento, do aprisionamento emocional que você está vivendo. É por isso que a gente precisa liberar o perdão. É para que a gente possa viver grandes coisas e viver em coisas abençoadas, coisas grandiosas, maravilhosas na nossa vida. É para não nos paralisar. Isa falou isso, verdade. O passado, a mágoa, o ressentimento nos paralisa. Então é justamente para isso, para a gente ir adiante, para haver crescimento, evolução. E não para que retrocedemos e passou lá, sei lá, 30 anos. Até hoje ela está ressentida com aquilo que aconteceu. Até hoje ela está arrastando as correntes do passado. Gente, quem gosta de passado é museu, brincadeira, né? Quem gosta de passado é Satanás. É ele quem gosta de cutucar a sua dor. É ele que gosta, sabe, de ficar o tempo todo ali te lembrando daquele vale de sofrimento. É ele que quer te manter aprisionada. Então, em nome de Jesus, que hoje você possa romper as correntes que te ligam ao inferno, as correntes que te ligam ao teu sofrimento. Se você passa por isso e ainda tem essa mágoa, ainda tem essa dor, minha irmã, meu irmão, que você se liberte hoje em nome de Jesus e que haja liberação de perdão para que a sua vida possa avançar e você possa viver um casamento restaurado, com conexão, viver um casamento pleno, abençoado por Deus. Quando a Jéssica falou de perdão, você vai falar assim, Ederson, eu fui traída, eu fui traído e eu não quero mais viver junto. Ok, você tem toda a legalidade, até bíblica, para separar. É uma opção sua. Só que o perdão não é uma opção sua caso você tenha princípios cristãos. Não tem. Porque o perdão é para te tirar do cativeiro. Então, perdoar, você tem que perdoar, querendo ou não. E perdão, reforçando, é um fruto do Espírito. Perdão é decisão. Perdão não é a minha vontade própria de seguir. Olha só, a Isabela falou, é libertador, dá um alívio e a vida vai para frente. Experiência própria. É isso mesmo. Parabéns, tá? Obrigado. Maravilhoso a gente se libertar de tudo aquilo que nos faz sofrer, né, de tudo aquilo que nos aprisionam. E a gente vê o quanto a gente, às vezes, você fala assim, eu sou livre. Mas não é. Às vezes você está aprisionado numa dor. A gente só é livre, gente, quando você fala que aqui dentro nada te prende mais. Aqui dentro você é liberta. E Ederson, como é que eu faço para perdoar então? Já que é minha decisão, decida. Busca a Deus e se prepare para isso. Com consagração, com jejum, com oração, enfim, invista nisso e dê tempo, deixa Deus agir. Primeira coisa. Segunda coisa, o perdão, ele não limpa o passado. A pessoa agora virou santo ou santa, não. Ele limpa a minha alma e vão ter consequências. Eu vou ter que aprender a lidar com a retaliação familiar, do meu pai que não gosta mais dele, da minha mãe, enfim, aí o arcar com as consequências. Soltou a flecha, já era. Mas a decisão de continuar, ela tem que ser sua. É entre você e Deus e o teu cônjuge. A luta para restaurar esse casamento. Mas entenda um detalhe. Edson, tá. Eu
quais são os 3 passos para você que foi traído, para voltar e dar a volta por cima e ter um casamento maravilhoso. Nós já vimos isso. Reconheça onde que você deixou desejar, que contribuiu para que o outro tenha te traído, ou homem ou mulher. Segundo, o perdão como fruto do Espírito Santo. E o terceiro, reconexão emocional, íntima e espiritual. É você com seu marido, é você com Deus, é vocês dois com Deus e é vocês dois na intimidade. É a conexão de corpo, alma e espírito. E é aqui que a gente entra. Só que eu não consigo, em 50 minutos, passar todo o contexto. Isso aqui é um fragmento. É uma peça, mas que já nós demos muito conteúdo para vocês. Gente, tem um método que pode ajudar, né, amor? Método comprovado que funciona. Eu peguei um casal, ele traiu ela. E ela com o coração dilacerado. Ela falou assim, Ederson, é difícil para mim. Não consigo ir para a cama, tá difícil. Só que, Ederson, a gente sempre foi um casal muito bom. Mas aconteceu isso. E nós estamos trabalhando na terapia, o perdão, que é decisão, ela reconhecendo onde ela deixou de desejar. E uma frase dela mudou toda a história desse paciente. Uma frase que ela falou para mim, na verdade, já estava falando para ela. Ela falou, Ederson, sabe por que vou dar uma chance para o nosso casamento? Porque quando eu olho para trás e vejo o histórico do meu casamento, os memoriais que nós construímos juntos, sempre teve coisas boas. O saldo estava lá em cima, positivo. Houve um escorregão dele. No momento que houve uma brecha de um afastamento emocional de nós dois, e eu reconheço que eu contribuí com isso. Quando ela se colocou nessa posição, buscou a Deus, gente, esse casal fez isso só e voou. Nós vimos isso na prática, mas tinha memoriais. Teve decisão dos dois. Não justifica, mas se explica. E ela entendeu o processo. E eles hoje são testemunhos vivos de sobrevivência de adultério, de restauração de relacionamento e de viver o melhor que Deus tem. Porque nós trabalhamos o que com eles? A reconexão emocional, íntima e espiritual. Através de reconhecer onde errou, buscar perdão a Deus e conectar, investir no relacionamento. Então, nós somos exemplos de profissionais que vivenciamos muito isso em consultório. Não desista do teu casamento. Davi adulterou. Davi vacilou. Eu estou falando só daquele que foi e que é considerado o segundo coração de Deus, adulterou. Só que o adultério do Davi não definia Davi, foi um fato. O adultério de Davi não definia Davi, foi um fato. E quando eu pego no fato, sabe o que acontece? Eu desvalorizo esse fato valorizando tudo. Por isso que o todo é muito importante. Por isso que Deus recebeu o perdão e a adoração do Davi, porque Davi tinha memoriais, tinha intimidade com Deus. Mas quando ele desconectou com o Senhor, ele perdeu o lugar de segundo coração. E aí veio a queda, a desconexão espiritual aí. Então a gente está trazendo para vocês aqui, gente, solução. Você está entendendo isso? A seriedade disso? Reconheça o teu erro também, porque o teu marido, porque a tua esposa te traiu. Ninguém é 100% vilão e 100% mocinho. Eu nunca vi isso na minha clínica de anos de consultório. Nunca vi. Entende? E o que foi falado hoje? Vamos fazer um resumão? Que nosso tempo está acabando. O adultério é fruto de desconexão. Desconexão. A responsabilidade emocional pode ser compartilhada. É preciso e é possível reconstruir. Para de punir. Ederson, ela falou que perdoa, mas toda hora ela fica falando, não adianta. Gente, quem lembra dos nossos pecados é quem? É o acusador. O diabo conhece o teu pecado, conhece o pecado dela, conhece o meu pecado. Conhece o nosso nome. E conhece o nosso nome. Porém, ele nos chama pelo nosso pecado. Deus conhece o teu pecado, mas ele te chama pelo teu nome.
A restauração exige autorresponsabilidade e espiritualidade. Nosso método de trabalho, ele une princípios bíblicos e terapêuticos. Aí fica imbatível quando a pessoa aceita a entrar no processo. É trabalhar corpo, alma e espírito. O emocional, o íntimo e o espiritual. E para quê? Para restaurar a conexão desse casal. Conectados, gente. Conexão mesmo, espiritual, emocional e íntima no relacionamento. Um casal tem que compartilhar disso tudo. Não dá para ser só um ou só o outro. Tem que compartilhar dos três. Aí você pode falar assim, Anderson, mas ele me traiu, a culpa é toda dele, a traição é inaceitável. Gente. Questionável, gente. Não tem que trair. Digo de honra de todos, é o matrimônio, bem como leite sem mácula, pois Deus julgará os adúlteros. Então, Deus julga mesmo, tá? Mas ele também recebe aqueles que confessam de corpo e alma e volta para ele, tá ok, gente? Então, a cura começa quando assumimos nossa parte. Nós, tá? Não vejo mais esperança, a esperança não está na força humana, gente. Está no poder de Deus. Está lá em Jeremias 17:7. Quem somos nós na fila do pão? Gente, nosso pastor, amigo Israel, pastor, que bênção, lá. O diabo é movido pelo pecado e Deus pela santidade. É isso aí, pastor. Por isso, olha como é que casou aqui. Não tem mais esperança. Esperança não vem da força humana. Quando você permite que Deus entra, gente, não tem como essa restauração. Ederson, meu marido me traiu e eu quero restaurar meu casamento. Deus vai restaurar meu casamento. Deus não restaura o casamento de ninguém. Deus não restaura o casamento. Não é a intenção de Deus. Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas, meu amigo, minha amiga, é casamento restaurada na certa. Por isso que a entrega é genuína, tá? Já tentamos de tudo. Vocês tentaram com a ajuda certa? Tentaram com a direção espiritual e terapêutica certa? Fica a dica aí, porque às vezes tentou, mas tentou do jeito errado, gente. E aqui, nós estamos aqui para te ensinar da maneira certa. Nós temos ferramentas, temos um método para poder te ajudar a conseguir reverter toda essa situação de uma maneira certa e que vai dar certo. Nós temos a consciência que somos corpo, alma e espírito. E eu tenho que trabalhar em todas as esferas. O comportamento humano existe. Então eu não posso espiritualizar tudo e nem tirar o espiritual. Mas tendo a consciência da soberania de Deus e entendendo que a falha minha no comportamento humano, a falha minha na desconexão espiritual e, consequentemente, o inimigo faz da festa. Por quê? Porque vai vir adultério. Tá ok? É isso. Então, resumindo, o adultério é responsabilidade do casal. Dos dois, e tá? tem conserto, gente. Tem como a gente resolver isso. E se você já passou por algo parecido ou conhece a história de alguém, gente, curte essa live, compartilha, salva, manda para alguém que precisa ouvir, aprender um pouquinho mais, né? Ajude a compartilhar esse conteúdo que pode ajudar outras pessoas. Aqui, gente, foi só uma cereja. Aqui foi só um fragmento do que a gente tem apresentado no dia a dia, em todos os nossos posts, quer ser no YouTube, quer ser no Instagram, em todas as nossas lives. É um fragmento, mas é um fragmento poderoso que nós temos aqui. É uma pílula poderosa. Isso aí. Gente, vocês gostaram? Fez sentido para vocês? Se fez, dá um coraçãozinho que a gente vai ficar muito feliz com o coraçãozinho de vocês. Não perca as próximas lives. Isso. Toda semana a gente está aqui colocando cada vez mais conteúdo, trazendo assuntos relevantes para ajudar a restaurar a conexão espiritual, íntima e emocional no seu relacionamento. É isso aí, gente. E como de sempre, vamos orar? Para Deus abençoar a nossa vida, o nosso casamento, o nosso matrimônio, e a gente poder viver o novo. Você ora pra gente, amor? Oro. Hoje eu oro, né, amor? Ontem eu orei também. Senhor nosso Deus, entregamos nossas vidas, entregamos Senhor esse momento Deus. em Tuas mãos, agradecidos, Senhor,
com o coração transbordantes de gratidão por Ti, por tudo que o Senhor nos ensina, por tudo que o Senhor nos orienta, Pai. Muito obrigada, Gratidão, Jesus. Pedimos, seja com essas famílias, sejam com um casal, Senhor, que possa estar passando por uma situação dessa, que o Senhor possa instruí-los, que o Senhor possa dar estratégias, ó Deus, para que eles possam aplicar o pouco que aprenderam aqui, Jesus. Que o Senhor venha estar ao lado deles, ajudando-os no mundo espiritual a fechar todas as brechas por onde Satanás tem tentado. Pai, muito obrigado. Gratidão, abençoe Deus. a cada família que esteve aqui conosco ou que assistirá essa live, que o Senhor possa transformar o relacionamento delas, que o Senhor possa transformar a vida delas por completo, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Permaneça conosco, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Gente, se essa Amém. live falou com você, chama a gente no direct. Nós podemos te ajudar. Ou deixa nos comentários. Ou deixa nos comentários, se você não prazer. quiser se expor. Não quiser se expor, coloca assim: a história de um amigo, eu tenho um conhecido, né? É isso aí, gente. Alguma pergunta, gente? Me presta o celular, amor. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma Ângela, coisa? muito aprendizado. Oi, Ângela, bacana, obrigado. obrigada. Gente, a gente está à disposição, sempre. Nós amamos o que nós fazemos, o nosso trabalho, o nosso ministério. Nós criamos o Ministério de Casais Aliançados em Cristo. Aliança do lar e aliançado no altar. E a aliança do altar começa, até rimou, né? No lar. Isso aí. Entenda isso, gente. Muito obrigada por você ter ficado com a gente até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua noite, o seu dia de amanhã, mas acima de tudo, que a presença do Senhor seja no lar, na vida conjugal de vocês, que em tudo vocês possam sempre recorrer a Ele. Meu amigo, pastor Israel, nós vamos fazer uma live junto, não vamos? Vamos programar uma live semana que vem? Você topa? Você nos dá a honra. Muito obrigada. Tá ok, gente? Vamos dar sequência nesse assunto. É um assunto muito forte, né? Tem pessoas sofrendo com isso. Essa live não foi à toa, você não assistiu ela à toa. Senão você não passou por isso, encaminha para alguém que precisa, porque está sofrendo. Tem jeito, gente. Nós contamos um exemplo aqui. Ele falou, claro, vai ser uma honra, pastor. Gente, pastor Deus Israel... abençoe grandemente a sua vida e a sua linda família. Pastor Israel é uma Bíblia ambulante. É uma Bíblia... É um homem de Deus que tem muito conhecimento, que a gente tem um amor, minha família tem um amor muito grande pela tua família, meu amigo, meu pastor. Vamos programar aqui da gente falar, tá? Deus abençoe, gente. E até a próxima. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.